Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos à primeira aula do curso de Neuroanatomia. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante para que vocês entendam conceitos mais complexos da neuroanatomia funcional mais para frente. Eu quero conversar com vocês hoje sobre tecido nervoso, beleza? O que é o tecido nervoso? O tecido nervoso, ele nada mais é do que um conjunto de células, como os outros tecidos também são, só que basicamente ele tem dois tipos celulares, os neurônios e as células da glia, beleza? Então hoje eu quero falar com vocês dos neurônios. Os neurônios, eles são considerados a unidade morfofuncional do sistema nervoso, tá? Então são eles que vão ser responsáveis pela função de transmissão neuronal. Os neurônios, eles têm uma estrutura clássica, tá? Básica. Essa estrutura, ela vai ser composta por corpo, né? Ou também chamado de pericário ou soma. Do pericário saem algumas ramificações menores, denominadas dendritos, tá? E uma ramificação única e longa, que é denominado axônio. Algumas fibras nervosas possuem a bainha de Merina. O que é essa bainha de Merina? Nada mais é do que uma série de voltas que uma outra célula dá no axônio, né? Se for no sistema nervoso central, essa célula que dá voltas no axônio é denominada oligodendrócito. Já se for no sistema nervoso periférico, essa célula que dá voltas no axônio é denominada célula de Schwann, a famosa célula de Schwann. Beleza? Logo após a finalização do neurônio, você vai ter as ramificações terminais ou ramificações axonais, beleza? E aqui você vai ter o botão sináptico. Esse botão sináptico é justamente o ponto local que esse neurônio estabelece comunicação com o próximo neurônio ou com a estrutura que ele está inervando, né? Vamos supor um músculo, beleza? Claro que nem todos os neurônios vão ser assim, só que essa é a estrutura básica que eu quero que vocês tenham em mente. E por que eu falo que nem todos os neurônios são iguais? Porque existem tipos de neurônios, de acordo com sua forma, de acordo com o número de ramificações que eles apresentam. Então, o primeiro tipo que a gente tem é o denominado neurônio unipolar. Esse neurônio, ele vai ser denominado unipolar porque ele vai ter uma única ramificação, tá? Que é um axônio, que vai terminar em ramificações axônicas, beleza? Já o neurônio bipolar, não, ele vai ter duas ramificações, né? Uma para cima e uma para baixo. O neurônio pseudo-unipolar, por sua vez, ele vai parecer que tem apenas uma ramificação, só que na verdade ele tem duas. Isso acontece porque do cone de implantação medular, né, do cone de implantação axonal, saem duas ramificações, né, uma para cima e outra para baixo. Mas é interessante vocês saberem que o impulso nervoso ele toma apenas um sentido, beleza? Então, geralmente, ele vem pela ramificação mais periférica, chega ao corpo do neurônio e desse corpo ele passa para a ramificação central. Esse neurônio é o clássico, né, das vias sensitivas, beleza? É o neurônio que está localizado lá no chamado gânglio espinhal. Esse gânglio espinhal, pessoal, nada mais é do que uma estrutura, né, um conjunto de corpos de neurônios sensitivos que está localizado perto da medula espinhal. E eles emitem, né, por sua vez, a sua ramificação central que adentram a medula espinhal e ascendem, né, posteriormente como tratos, beleza? Então, o pseudo-unipolar é bastante importante para a gente em termos de anatomia funcional. O quarto tipo que a gente tem é o neurônio multipolar, tá? Que é aquele clássico que a gente viu, que tem o corpo, os dendritos, que são ramificações menores, e uma ramificação maior, denominada axônio. E o último tipo é o denominado neurônio de Purkinje, tá? O neurônio de Purkinje é uma célula gigantesca e que tem várias ramificações, beleza? Apicais. É como se fosse um abacaxi, né? Aqui vocês têm o corpo e logo em cima vocês têm a coroa do abacaxi, tá? E essa coroa é formada por ramificações. Essa célula de Purkinje, o neurônio de Purkinje, está localizado no cerebelo, tá bom? Guardem essa informação. Beleza. Falamos dos neurônios, agora eu quero conversar com vocês sobre as células da glia. As células da glia nada mais são do que células de suporte, que estão ali em volta dos neurônios, né? Cada uma, claro, exercendo sua função própria, mas que servem como tecido de estroma e não de parênquima, né? Se é que a gente pode falar de parênquima para sistema nervoso, beleza? Então, as células da glia, o principal tipo que a gente tem, talvez, que está em maior quantidade, são os astrócitos, né? Os astrócitos eles vão ser células de suporte, de sustentação.
Então, eles dão suporte metabólico, né? Nutrientes, transferência de gases, né? Suporte também de reabsorção de íons, para que o neurônio funcione adequadamente, para que a sua fisiologia eletrofisiológica permaneça em homeostase. Além disso, você tem também sustentação funcional, né? Justamente por esse motivo que eu comentei, de dar um suporte eletrofisiológico favorável para que o neurônio funcione adequadamente. E o último são os pés vasculares, né? E ele estabelece essas atuações, essas ações de sustentação metabólica e funcional, justamente por meio dos pés vasculares. O que são esses pés vasculares? São ramificações da célula, né, que justamente fazem comunicação com os neurônios, mas também fazem comunicação com os vasos sanguíneos, beleza? Essa estruturazinha aqui. E por meio dessa comunicação, desse contato com os capilares sanguíneos, o astrócito consegue promover um suporte metabólico e eletrolítico para o neurônio. O segundo tipo de célula que a gente tem são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, eles vão ser os macrófagos, eles vão ser células que estão presentes no sistema nervoso central, tá? Que são responsáveis pela formação da bainha de mielina no neurônio. Essa bainha de mielina ela vai ser composta por estruturas lipoproteicas, mas predominantemente lipídios, que vai ter como função isolar eletricamente o axônio do neurônio. E esse isolamento elétrico, né, como a gente vai falar numa próxima aula, ele promove uma maior velocidade de transmissão do impulso nervoso, tá? Porque ele se torna saltatório. Então, essa é a função do oligodendrócito, formar a bainha de mielina. Só que tem um detalhe aqui, o oligodendrócito, diferentemente da célula de Schwann, que exerce a mesma função, só que no sistema nervoso periférico, ele vai estabelecer comunicação apenas com um neurônio. Então, mais de um neurônio, perdão. Então, um oligodendrócito, né, vai fazer comunicação com mais de um neurônio, beleza? Já a célula de Schwann, que exerce exatamente a mesma função, se enrola no axônio formando a bainha de mielina, ela vai estabelecer comunicação com apenas um neurônio, tá? Então, sistema nervoso central, oligodendrócito, mais de um neurônio. Sistema nervoso periférico, célula de Schwann, apenas um neurônio, beleza? O quarto tipo que a gente tem é a célula micróglia, ou microgliócito. A micróglia nada mais é do que um macrófago do sistema nervoso central, né? Como vocês bem sabem, os macrófagos, que são células de defesa sanguíneas, quando eles adentram em tecidos, eles recebem nomes diferentes. Então, por exemplo, o macrófago, quando ele entra na pele, ele vira a célula de Langerhans. O macrófago, quando entra no fígado, vira a célula de Kupffer. E aqui, no sistema nervoso central, como não poderia ser diferente, a gente tem também uma denominação específica para esse tipo de célula monofagocitária. A gente chama ela de micróglia. Fechou, pessoal? E o último tipo celular que eu quero comentar com vocês são os ependimócitos. Os ependimócitos são células cuboides ou colunares simples, tá? Que tem também cílios na sua superfície apical. E esses cílios são responsáveis justamente por aumentar a superfície de contato, né? Justamente pela função que o ependimócito tem, função de produção de líquor, tá? Eles são os responsáveis pela produção do líquido céfalo-raquidiano nos locais, né, específicos de produção desse líquor, que são os plexos coroides, tá? Dos ventrículos. Plexo coroide do ventrículo lateral, plexo coroide do quarto ventrículo, beleza? E aqui, como eles exercem também função epitelial, eles fazem um revestimento desses ventrículos. Beleza, pessoal? É isso que eu queria falar com vocês sobre histologia do tecido nervoso. Isso vai ser importante para as próximas aulas, quando a gente for comentar da anatomofisiologia. E espero que tenham entendido. Até a próxima!